Bom dia, queridos alunos. Como foi o fim de semana? Correu tudo bem? Todo mundo bem, com saúde? Estão se cuidando, né, do corona, saindo só o necessário, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos sempre necessário, né? Se cuidem, crianças, certo? Cuide da família também, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Vamos lá. Nossa aula hoje é na apostila de português. Lá no caderno de português vocês vão escrever Palmital, vírgula, 17 de maio de 2021. Coloca o nominho de vocês e escreve assim no caderno. Atividades na apostila da página 18 a 28, certo? Coloca lá bonitinho. Ok, agora pega a apostila de português na página 18. E vamos ler. Coloca o dedinho embaixo aí do texto para ler. Em seu caderno, produza um texto descritivo, no qual o personagem principal dessa história seja a Cuca. Vamos lá, mãos à obra. O tipo do texto é uma descrição. O título vai ser A Cuca. Qual é a proposta? Produzir um texto descritivo em que a personagem da história é a Cuca. Descreva a personagem, o seu segredo, em que ela causa medo, a música que as crianças conhecem da Cuca e mais detalhes se quiser. Todas as informações estão no texto anterior, né? Vocês podem usar para criar esse texto. E siga as seguintes orientações. No primeiro parágrafo, quem é a Cuca, como ela é. Aqui nós vamos descrever a Cuca, explicar como ela é, tá? Se ela é grande, se ela é pequena, a cor dela, como que é o cabelo, os dentes, essas coisas, a aparência da Cuca. E o segundo parágrafo, qual é o segredo da Cuca? Que vocês vão colocar qual é o segredo dela, o que ela faz, né? Se a Cuca tem algum segredo, que ela faz? Ela pega a criança, né? Criança, que criança? Criança que não dorme no horário, não é? Então vamos colocar o segredo dela. E o terceiro, o que ela causa medo em quem? Quem que ela causa medo? Não é? Olha no texto anterior vocês vão saber. No quarto parágrafo, escreva a música conhecida pelas crianças e cantada pelas mamães. E no quinto parágrafo, finaliza a história contando o que a criança deve fazer para espantar a Cuca. Certo? Aí você tira uma foto bem bonitinha e manda para mim, que eu quero ver essa atividade. Vamos para a segunda atividade. Agora aqui, ó, vocês vão fazer uma autoavaliação. O itens da produção. Colocou o título da produção? Vocês vão colocar aqui, sim ou não, às vezes. Escrevi a produção seguindo as propostas? Coloca aqui. Apliquei os parágrafos corretamente? Fez o que pediu em cada parágrafo? Usei corretamente sinais de pontuação? Iniciei os parágrafos com letra maiúscula? Minha produção escrita tem começo, meio e fim? 7. As palavras foram escritas corretamente? 8. Minha letra está legível, bonita, de fácil compreensão? Depois da correção da sua produção, feita com a ajuda do professor, passe o texto a limpo em seu caderno, fazendo as alterações necessárias. Então, vocês fazem o texto, tira a foto, manda pra mim, tá? Tira uma foto boa para que eu consiga ver bem o que vocês escreveram, eu corrijo e mando pra vocês. Aí vocês preenchem esse quadradinho e refaz o texto, fazendo as palavras, o que tem que mudar, as palavrinhas erradas, seja o que for que tiver errado, aí vocês passam certinho no caderno, tá bom? Agora aqui, vamos apreciar uma obra de arte. O título do quadro é A Cuca, por causa de uma personagem que aparece nele. A Cuca faz parte do rico folclore brasileiro. Qual dos personagens contidas na obra de arte é a Cuca? Você conseguiu chegar a essa conclusão? Como você chegou a essa conclusão? Aqui, ó. Vocês observam bem e vê quem que é a Cuca aqui nesse quadro. E quais os animais que aparecem com a Cuca? Qual a sua impressão sobre o que acontece no cenário da obra? 2. No fundo do quadro há uma árvore. Suas folhas lembram uma forma. Qual é essa forma? 3. Tarsila do Amaral foi uma pintora brasileira que se destacou no século XX, pintando centenas de quadros. Uma de suas características marcantes são as cores vibrantes que usava em suas obras. Quais são as cores que mais se destacam nesse quadro? O que você achou do quadro? 5. Compare o texto A Cuca com a obra de Tarsila do Amaral, A Cuca. De qual das cucas você gostou mais? Por quê? Para fazer em casa. Pesquise utilizando recursos multimídia, computador, né, notebook ou celular para a internet a respeito da artista brasileira Tarsila do Amaral.
Faça a biografia e descubra outras obras importantes feitas por ela. Copie sua pesquisa em seu caderno e compartilhe com o professor e amigos. Vocês vão pegar e pesquisar sobre a Tarsila do Amaral. Colocar aí no Google, né, o nome da Tarsila, que vai aparecer sobre ela. Eu quero que vocês escrevam biografia. Grafia significa escrever e bio é vida, ou seja, escrever sobre a vida dela. Você escreveu um pouco sobre ela, onde ela nasceu, né? Quais foram as principais obras dela, as principais pinturas, né? Quem foi o marido dela, sobre a vida dela e sobre o trabalho dela, certo? Aí vocês escrevem e tira foto e manda pra mim. Agora, leia as frases atentando-se às palavras em destaque. A Cuca é uma bruxa muito má. A chuva está caindo muito forte lá fora. O chinelo de Fernando quebrou durante o jogo de futebol ontem. Dona Lúcia comprou vários abacaxis para fazer um doce. O que você observou em relação ao som representado pelas letras X e CNH e CH nessas palavras? Muito bem. As letras X e CH têm o mesmo som. Por isso, ao escrever uma palavra com uma dessas letras, preste atenção na grafia da palavra. Veja só. Ameixa, lanche, você viu? Ameixa é com X, lanche, CH, peixe, borracha, chiclete, lixo. Vocês estão percebendo que o som do X e CH tem o mesmo som, né? Chimarrão, caixa, lixa, bruxa, bolacha, abacaxi, graxa, shampoo, chão, mexer. Vocês viram quantas palavras diferentes, né? Uma se escreve com X, outra com CNH. Agora vamos fazer outros exercícios. Número 1. Agora escreva 10 palavras diferentes em que aparece a letra X ou CH. Se necessário, não sei se aqui fala para consultar o dicionário, mas se vocês não tiverem dicionário em casa, procura na internet, que vocês vão encontrar a palavrinha com X ou CH, certo? Separa as sílabas dessas palavras. Separa essas sílabas para mim. Eu quero ver quem vai separar bonitinho, tá? E aqui, ó, ajude a bruxa a chegar em seu castelo. Mas antes, complete as palavras com X ou CH. Consulte o dicionário para verificar se a escrita está correta. Pinte os desenhos. Se vocês não tiverem dicionário, pesquise na internet. Bexiga é com X ou CH. Xarope, salsicha, abacaxi, lagartixa, bochecha, chuchu, boliche, chão, chale. Vamos ver quem sabe completar bonitinho. E aqui, ó, localize no caça-palavras, 12 palavras escritas com X ou CH. Depois escreva no espaço abaixo. Aqui, ó, localiza aqui no caça-palavras e depois escreve aqui. Escreva 5 dessas palavras encontradas e com ela escreva. Escolha 5 dessas palavras encontradas e com ela escreva 5 frases. Então, vai pegar a palavrinha e escrever uma frase. Por exemplo, que vocês encontrar aqui, ó. Eu encontrei uma aqui, ó. Lanche. Vamos escrever uma frase. Por exemplo, o meu lanche estava muito gostoso. É uma frase. É para escrever a frase aqui, viu? Não é só para copiar a palavrinha. Copia aqui, aqui a frase, tá bom? Agora vamos ler um conto de assombração. Você vai ler um conto de assombração. Observe quando e onde você passa a história e que personagens vão aparecer, certo? Vamos prestar bastante atenção. O dedinho embaixo da leitura para acompanhar. Quando eu não consigo dormir. Quando vou para a cama, ele me olha da janela. Um olho é grande, o outro pequenino. Ele tem fogo em volta da cabeça. Nas patas tem lama e pedaços de terra com grama. E o pelo das costas fica sempre arrepiado. Tem horas que incha e fica redondo. É tão leve que sobe no ar. Pelo vidro vejo que ele voa pelo jardim e roda bem depressa, até que todo o ar dentro sai. E ele desce e encosta o focinho na janela. Aí volta a ficar com cara de lobo. Eu sei que o vidro da janela não pode com ele. Um só chute de suas possantes patas pretas arrebenta a janela. Pula para dentro do meu quarto e se joga em cima de mim. Quando percebo tudo isso, eu berro e minha mãe vem e me diz aquelas coisas todas. Mas é que no escuro da noite o lobo enche de patas, focinho e rabo as paredes do meu quarto e não posso mais mexer. Se eu pudesse correr porta fora, se eu pudesse fugir para dentro de um livro, se eu pudesse esconder a cabeça, se eu pudesse gritar com tanta força que o lobo morresse de susto. Iria me sentir um pouco maior do que eu estou me sentindo agora, tão mirradinha dentro desta minha cama, tão grandona,
Nessas horas, não adianta muito me lembrar de todas aquelas coisas que a minha mãe me diz. Ele mora em algum lugar que eu não sei. Ele tem as unhas afiadas, feito facas. Ele enche de unhas à noite do lado de fora da casa, da janela. Ele me quer sozinha para fazer picadinho de mim. Que pena que a gente mora numa casa e não no 10º andar do edifício. Daí eu ia olhar o lobo de cima, é tão distante que por mais que ele pulasse, não queria me alcançar. Mas se a gente morasse em apartamento, não ia ter o Jung, o Collie, tão valente, que algum dia ainda vai afugentar o lobo, para ele nunca mais aparecer. Essa é uma das coisas que a minha mãe diz. Então, de tanto correr atrás de mim, o lobo me deixa cansada e me enrola no cobertor. Ponho o lençol na cabeça e fecho os olhos para dormir. Eu quero porque quero dormir, mas não consigo. Vocês viram, meninas e meninos, que conto de assombração legal? Vamos entender um pouquinho do texto agora? O conto de assombração narra uma história em que o medo do desconhecido está presente. Nos contos de assombração, alguns elementos contribuem para criar um clima de mistério e medo. Observe. Tempo. Geralmente a história acontece à noite. Personagem. Há sempre um ser misterioso e um monstro imaginário. Cenário. Um lugar escuro, solitário, abandonado ou assombrado. Uma noite chuvosa, noite de lua cheia. Agora vocês leram com atenção, prestaram atenção? Então vamos responder as perguntas. Quais são os personagens da história? Assinale a alternativa correta. Aqui vocês vão ler e encontrar a resposta certa, tá bom? É a menina e o lobo, a menina e o cachorro, a mãe, o cachorro e o monstro, a mãe e a menina. Vão ler e achar a resposta certa. Que tipo de texto você leu? Assinale a alternativa correta. Jornalístico, escrito em colunas, descritivo, descreve alguém em algum lugar, narrativo, conto, história, narração, poético, escrito em verso, estrofe com rima. Do que a menina sente medo nesse conto? 4. Assinar as características do lobo do conto. Há mais de uma alternativa correta? Tem um olho grande e outro pequenino? E tem fogo em volta da cabeça? Suas patas são pretas e sujas de lama? Íntia fica redondo e voa? Tem pelos macios e marrons? É bonito e não causa medo? Escreva abaixo das ilustrações o elemento do conto de assombração em que se refere. Aqui, ó, viu que lá atrás eles falam, na página anterior, fala, né, que existe um cenário, né, que acontece as histórias, que o tempo, o personagem, o cenário. E aqui, ó, para escrever abaixo das ilustrações o elemento do conto de assombração que se refere. Aqui, o que se refere isso aqui? Essa noite chuvosa, se refere a quê? Vamos olhar aqui lá atrás? Ao tempo, geralmente a história acontece à noite. Cenário, um lugar escuro, solitário, abandonado ou assombrado. Uma noite chuvosa, noite de lua cheia. Então, essa noite chuvosa que se refere a quê? Ao cenário. Aí depois aqui, ó, noite de lua cheia, o lobo, vocês vão escrever aqui embaixo ao que se refere. O que você acha que são aquelas coisas que a mãe da menina diz? Coloque o que vocês acham que a mãe da menina diz para ela. Observe os trechos retirados do texto. Tem horas que incha e roda bem depressa, bem depressa. A autora repetiu as palavras e expressões para dar a ideia de afirmação, intensidade, dúvida, contentamento. O que vocês acham que está dando aqui? Por que a autora está repetindo? Vocês acham que ela está afirmando, está intensificando, colocando dúvida, contentamento? Coloca aqui o que vocês acham que é. Releia o 8. Releia esse trecho do texto e invente uma frase. Se eu pudesse correr porta fora, se eu pudesse fugir para dentro de um livro. Lá no final, a última frase, se eu pudesse, coloca aqui o que vocês pensavam em fazer. Inventa uma frase e coloca. Na atividade anterior, a frase se eu pudesse foi repetida para reforçar o sentimento de medo que a menina sente do lobo e não consegue vencer, mostrar como o lobo é assustador, dar confiança à menina com as palavras ditas pela mãe. O que vocês acham que é? Assinala aqui a alternativa que vocês acham, certo? Muito bem, meus amores.
Aí vocês vão fazer os exercícios bonitinho, tirar foto e mandar aqui pra mim no grupo do WhatsApp, certo? Eu aguardo a foto então, tá? A aula também está plotada na plataforma. Lembrando que é muito bom vocês acessarem lá também, porque a nota do bimestre não é só da prova bimestral, é da acesso à plataforma, devolutivo das atividades, ou seja, quem faz a atividade manda foto para mim, tá bom? Tudo isso recebe uma nota que junto faz a nota do bimestre, certo, meus amores? Então eu aguardo a foto da atividade, o acesso de vocês à plataforma, certo? Eu estou aguardando vocês fazer tudo isso, certo? Tá bom? Tchau, tchau!